Oi, pessoal, bom dia. Passando para desejar a vocês um excelente final de semana, uma excelente passagem aí das festas juninas. E hoje eu vim falar um pouco acerca disso, porque às vezes as pessoas participam das coisas e não sabem nem a origem. Eu mesmo nasci e na minha infância era um momento maravilhoso. Eu ficava contando os dias e as horas para começar a festa junina, a festa de São João. Eu amava a festa de São João. Tinha uma coisa muito legal que a gente fazia, as moças faziam, as pessoas, meu pai fazia, era ir no pé de, era ir no, na floresta e procurar aquelas árvores bonitas, que tivesse um tronco mais reto, lisinho e uma copa bonita, aberta para a gente então enfeitar aquele pé de árvore para fazer a fogueira. E, e era uma alegria tremenda. Nossa, como eu gostava! E pisar aquele milho para fazer a canjica era maravilhoso. Mas de onde surgiu? Por que o pé da árvore? Por que a fogueira? Então eu cresci naquilo ali. Eu fui descobrir a origem da festa junina de São João aos 22 anos, quando eu fui ler a Bíblia, porque até então eu católica desde a infância, meu berço é o catolicismo, e eu nunca li a Bíblia, porque aqueles folhetos que é dado pela igreja, o padre lê, mas na verdade eles não passava para a gente realmente um entendimento, porque tem coisas que você tem que entender. E eu cresci sem saber, né? Fui saber a origem, na verdade, quando eu me converti aos 22 anos. Mas o que eu quero passar é o seguinte: eu estava ouvindo o padre Paulo Ricardo. Eu sempre escuto os padres, né? Sempre que eu passo e vejo um artigo que me chama a atenção, eu ouço para ouvir os padres. E os padres são cristãos. Os católicos, para quem não sabe, no meio do cristianismo, que às vezes os cristãos não sabem que os católicos não são cristãos, são cristãos. Os católicos são cristãos. Eles acreditam no batismo, porém um batismo na infância, que não vou falar acerca disso aqui, que é um assunto longo, já seria um outro vídeo, né? Eu quero falar o vídeo focado em relação à festa junina, então eu não posso desviar o pensamento, né? O objetivo da fala. Mas trazendo para a festa junina, os católicos, eles são cristãos, não são evangélicos. Evangélicos é um segmento que segue a palavra, a Bíblia, o que está na Bíblia, e no caso dos cristãos, porque seguem a Cristo. Os católicos acreditam em Jesus como Filho de Deus, tá? Mas os seus ensinamentos são diferenciados dos que o evangélico, no caso, tem. Então, quem sabe futuramente eu faço aí vídeos acerca disso aí. Mas falando da festa junina agora, hoje que eu quero falar, como surgiu a festa de São João? Como foi que apareceu essa história da fogueira? Como isso aconteceu? Foi do mesmo jeito que a Terra. Como foi que a Terra surgiu? Como foi que eu fui feita? Era uma pergunta que eu me fazia na infância. Quem é Deus? Então, existem tantas perguntas que a gente se faz que a gente só vai saber lá na frente. E eu me fazia essas perguntas. Então, como foi que surgiu essa festa de São João? Quem é? Conta essa história aí, como é que foi. Então, passando um pouquinho para os que não conhecem, a festa de São João, na verdade, é uma festa de origem bíblica. Bíblica por quê? Porque está dentro da Bíblia. A festa de São João, para o rei Herodes, ele se agradou muito daquela dança. E Herodes, ele era inimigo de João Batista, porque João Batista ele pregava contra o comportamento, as leis, o procedimento do rei Herodes. Então o rei Herodes um dia se estressou e mandou prender João. Então no aniversário do rei Herodes, João já estava preso.
E aí, no que a menina dançou e ele se alegrou, então ele perguntou: me pedes o que tu queres que eu farei. E aí a menina foi até a mãe e a mãe disse: peça a cabeça de João Batista em uma bandeja. O pessoal sabe dessa história. E eu, inclusive, achava que João Batista era um cara muito ruim para ter a cabeça dele cortada. E aí eu dançava e sabia que João tinha sido, acho que, um cara mau para ter a cabeça cortada. E aí a menina foi e pediu, a mãe explicou para ela: peça para ele a cabeça de João Batista em uma bandeja. Por quê? Porque Herodes não gostava de João Batista, que era contra o comportamento dele no governo. Na época ele era rei e governava. Então, aí que foi que fizeram? Assassinaram João Batista na festa do rei Herodes. E a partir daí passou-se a festa de João Batista, a festa de São João, porque ele era santo em relação à palavra de Deus, ele era assim, agraciado por Deus, por isso o nome de João. E aí ele foi assassinado no dia da festa, do aniversário do rei Herodes. Tem doutrinas, no caso, ou religiões, como você entenda, ou ensinamentos que não comemoram aniversário. Eu conheço uma, não vou aqui citar, eles não comemoram aniversário por causa dessa situação. E dentro da Bíblia existe alguns, não são vários, alguns relatos 15 anos. Quando ela fez 15 anos, no dia do seu aniversário, ela foi morta pelo pai, mas foi oferecida a Deus, que é por isso que alguns segmentos no início da Bíblia também oferecia seres humanos, crianças e virgem aos deuses estranhos. E aí já é uma outra história. Então essa menina também morreu no dia dos 15 anos, no qual foi chorar a sua virgindade, a sua mocidade em um monte junto com suas amigas da mesma idade. Então tem histórias muito tristes relacionadas a aniversário. Então tem religiões que não fazem. E infelizmente também tem aquela música do Rá-Tim-Bum, que futuramente eu tenho tanto artigo, tanta coisa para falar em relação, que eu não tenho tempo de fazer esses vídeos e tal, mas Deus ele me cobra. Deus ele me cobra. Então se as pessoas soubessem o significado daquela música do Parabéns para você, não cantava, né? Mas a gente tem que ser inteligente e não ignorante para chegar e ficar dizendo: não canta essa música e tal. No meu aniversário mesmo, minhas filhas cantaram. Tem um vídeo aí que tá cantando a música para mim. Eu ia gritar para elas em uma surpresa que não cantassem a música para mim, porque tem a frase Rá-Tim-Bum, que elas não sabem o significado. Então, algumas igrejas evangélicas já têm a música já com uma nova versão. Canta os parabéns e no final da música, no local do Rá-Tim-Bum, colocam outra frase. Mas eu vou deixar isso para lá. E aí, no que fizeram o aniversário do rei Herodes e mataram João Batista, surgiu a grande festa aí da festa de São João. Na verdade, comemora-se pela Bíblia a morte de João Batista, que é aí o porquê que os evangélicos não adotam a participação da festa. Dentro do catolicismo também, eles não comemoram. O que foi que o catolicismo fez? Para trazer o povo que eram pagãos, que ficavam seguindo uma fé pagã, que era o deus Moleque, que foi que ele fez? Moloque, ele fez o que? Eles lutaram para trazer aquele povo para dentro da igreja, em vez de eles ensinar a festa da morte de João Batista, os romanos passaram a ensinar o nascimento de João Batista. Então, eu estava ouvindo ali o padre Ricardo explicar que é um momento de celebração para o nascimento e não a morte. Agora, os católicos sabem disso? A maioria sabe disso? Eu não sei, porque eu não sabia. Então, no catolicismo é comemorado o nascimento de João Batista. No Evangelho é comemorado a morte de João Batista. Então tá aí a explicação acerca disso. Os católicos comemoram o nascimento, que a maioria não sabe talvez, e no Evangelho comemora-se a morte de um servo de Deus,
de um discípulo, de um enviado para preparar o caminho de Jesus. Então, por isso que a maioria não participa e não comemora, não se envolve, certo? Mas não é uma coisa que é feita, deixar claro que não é feita pela Igreja Católica, não é uma coisa que os católicos praticam, a comemoração da morte de João Batista, porque a maioria não sabe. Eu posso dizer que 80% dos católicos não sabem o significado da festa de São João. Tenho certeza. Pouquíssimos sabem o significado. Então, uma coisa que eu digo que por isso que não se deve criticar ninguém. Não se deve criticar, aqui não é uma crítica, aqui está sendo uma informação, um esclarecimento, é um conteúdo para o canal e uma coisa que eu sei que eu devo passar adiante. Não posso estar guardando as coisas que eu sei. Vou começar a colocar para fora para ajudar também pessoas no conhecimento. Então tá aí. Também os católicos fez o que também? O que a Igreja Católica fez também? Vamos trazer esse povo para o cristianismo. Vamos também comemorar a festa dos santos também, que é Santo Antônio, São Pedro e João. Então, são os 3 santos, e cada um tem uma história, né? Estou falando aqui do momento de João Batista. Talvez eu fale da festa de São João, dia 29. Tomara que eu me lembre. E aí, que foi aquilo que eles fizeram? Poxa, esse povo tá adorando os deuses estranhos aí e tal, o deus Moloque, vamos trazer ele para cá. Só que eles fizeram o quê? O que a Igreja Romana fez? Para não assustar talvez o povo e tal, de uma outra maneira, que eles não proibiram a festa, deixaram a festa como uma tradição que aquele povo já tinha, começaram a fazer na época de Herodes, mas eles procuraram ajudar esse povo de uma certa forma. Vamos deixar eles com a tradição, vamos trazer eles para mostrar para eles o lado do comércio, porque na verdade também era um período da colheita, se comemorava também a colheita todo ano. E aí já existe também a parte da explicação do Deus solstício também, acho que é essa a palavra. E aí fez aquela coisa, já que o pessoal comemorava a passagem do inverno para o verão, então o que foi que os romanos fizeram? Bora trazer esse povo, deixar eles na tradição e vamos trazer eles para comemorar a festa dos santos, que dia 13 é Santo Antônio, 24 São João, que foi dia da morte dele, aniversário do rei Herodes. Na verdade, está sendo comemorado no dia 24 de junho o aniversário do rei Herodes, e que o povo não sabe. E também a festa de São Pedro, a morte de São Pedro, no dia 29. Então, tudo isso dentro da Igreja Católica existe uma explicação totalmente diferente do que as pessoas falam, tá? Então, dentro do cristianismo, as pessoas não participam por causa disso. Mas também tem uma outra coisa boa, que é o lado do comércio. Quando a festa junina entrou aqui no Brasil, na época dos portugueses, eles prosperavam bastante. Tem uma estatística, tem um artigo que eu li da Faculdade Senac, do Distrito Federal, uma estatística falando que acerca da prosperidade em 2019, o crescimento no Nordeste com a festa junina. Então, gera emprego, gera prosperidade, um crescimento no país. Então, uma coisa que, olhando para o lado do comércio, é um momento maravilhoso para ganhar dinheiro. Então, tem que ter, né, discernimento espiritual, tem que ter discernimento de leitura, de conhecimento, para poder entender as coisas, saber separar as coisas. Se eu vendesse milho, eu sou evangélica, se eu vendesse milho, eu agora não ia continuar vendendo milho, eu ia vender milho, amendoim, eu só não ia vender licor, porque a palavra de Deus diz assim: não devemos nos embriagar. As pessoas tomam licor e ficam embriagadas, então vou estar fazendo uma coisa ruim. Tem restaurantes que são cristãos, o dono é cristão e vende suas bebidas alcoólicas. Já pensou se todo mundo que se converte deixar de trabalhar, como é que vai sobreviver? Agora, quem vai comprar bebida, quem vai comprar cachaça, vai ter que ver até quando vai beber. A consciência de cada um. Então, o dono do restaurante não está pegando um copo de cachaça nem conhaque e vendendo, colocando na mão da pessoa. A pessoa vai com a sua própria mão e compra aquilo e vira até a sua boca. Quando eu fui alcoólatra, ninguém colocava cerveja na minha boca.
Era eu que ia e bebia, conscientemente, porque eu não sabia direito nem o que eu estava fazendo, mas eu queria ficava doidona. Então já pensou se cada um for parar de trabalhar? Quantos evangélicos estão agora prosperando nesse período, nesse momento, vendendo milho, amendoim? Tem uns que pode estar até vendendo licor e ainda dá o dízimo na casa de Deus. Deus está condenando? Tenho certeza que não. É o ramo que ele está fazendo. Foi o que Deus permitiu que ele fizesse, né? Tem aqueles que buscam uma outra função, sai daquele ramo. Então, cada um tem uma maneira de ver as coisas. Então, olhando pelo lado do comércio, é um momento maravilhoso de prosperar. Olhando pelo lado do catolicismo, eles cultuam agora os 3 santos, né? A morte dos 2 santos, que é Santo Antônio e São Pedro, e comemoram o nascimento de João Batista, que é uma coisa muito boa. Leonita e a fogueira. A fogueira que foi a parte mais difícil, ruim, realmente. A fogueira, dentro do catolicismo, eles comemoram uma chama acesa no coração de João, acerca de Deus, os ensinamentos de Deus, o mandado de Deus, o chamado de Deus. Então, eles têm a fogueira como a representatividade da chama que tinha no coração de João, para anunciar a vinda de Jesus. Mas as pessoas que são pagãs, as pessoas que não são batizadas, não são católicas, convertidas ao catolicismo, são consideradas pagãs. Para quem não sabe o que quer dizer pagão, são aquelas pessoas que não são batizadas. No caso do catolicismo, são pessoas pagãs. Vamos dizer que dentro da igreja evangélica, a pessoa que chega na igreja evangélica que não se batiza, não aceita Jesus, é pagã. Para que vocês possam entender isso aí. A pessoa que chega e faz uma oferta a uma pedra, por exemplo, é uma pessoa pagã, porque está cultuando um Deus que não... uma pedra, um pé de árvore, coisa assim, entendeu? Só para você entender um pouquinho. Sim, então a fogueira, o que foi que acontecia? O que acontecia? O deus Moloque, gente, eu sempre confundo. O deus Moloque, é bom que você procure esses artigos aí, estude, que é bom colocar o cérebro para funcionar. Faz a pesquisa. Quem era o deus Moloque? A origem dele tudo, que não dá para falar isso aqui. O que fazia? As pessoas pegavam as crianças e jogavam dentro da fogueira, oferecendo ao deus Moloque. Então tá aí a origem da fogueira, o porquê que os adultos pulam a fogueira. Na verdade, eles, se for olhar, eles pularam a fogueira por não ter sido queimado na infância, por ter sobrevivido, porque aquelas crianças que eram oferecidas ao deus Moloque eram jogadas dentro daquela fogueira, morriam queimadas. Tá aí a origem da fogueira. Então, eu espero que tenha ajudado você a entender alguma coisa. Espero que não tenha deixado você com dúvida em algumas coisas, que tenha sido até mesmo suficiente para te levar a pular uma fogueira, ou não sei, você agora vai pegar e vai refletir. Se eu fizesse uma fogueira hoje, no interior, por exemplo, tem uma casa lá, eu iria assar meu milho, ia assar minha carne, não tem nada a ver com Moloque. Moloque já está lá atrás. Então, o meu momento da minha fogueira ali seria para assar milho, assar minha carne e tal. E até aqueles ignorantes que iriam me criticar que eu acendia uma fogueira para assar, para comemorar o São João. Então, cada consciência, as consciências é teu maior guia, teu maior professor, teu maior guiador, é a nossa consciência, vai dizer para você se você deve participar ou não. Entendeu? No meu segmento, no meu entendimento, se eu for me reunir com pessoas para comer essas comidas que é feita nessa ocasião, que é uma delícia, vai achar que eu estou comemorando. Tem outras pessoas que já têm a visão de esperar passar o dia 24, 25 para poder então, aliás, 23 para 24 é o feriado, para poder então comer essas comidas. A pessoa que tem uma mente aberta, não vou dizer aberta que a pessoa estaria morta com a mente aberta, mas em termos de conhecimento,
A pessoa vai comprar seu milho, vai assar assim, vai comer, é um dia de descanso, um dia de relaxamento, um dia de encontro de família, e vai fazer as suas coisas e vai comer sim. É pecado? Não, tem nada a ver. Você está comendo em comemoração. Ei, João, tu morreu, tu te ferrou, foi assassinado, aí tal. Ficou falando demais do rei Herodes, aí o resultado. Não é isso. Não é isso. Então, se você quer fazer sua canjica, quer cozinhar o teu milho, faça sim. Vá, compre com o teu dinheiro, faça na sua casa e tal. Agora, se reunir em um grupo, pessoas bebendo, ali bagunçando, aí sim, tá errado. Para o caso do evangélico, entendeu? Dentro da igreja católica, não, eles fazem aquelas feirinhas que eu acho o máximo, cada coisa deliciosa, maravilhosa. Então, eles estão ali no momento de prosperidade. Eles fazem, eu participava de uma feira, acho que era catequese, não me lembro bem como é que dá o nome, que eles faziam aquelas festas, aquelas feiras que fazia para poder arrecadar fundos, até mesmo para ajudar as casas de caridade. Qual é o mal nisso? Nenhum. Tem mal nenhum, tem pecado nisso aí. Deus, ele não vê esse lado, essas besteiras que o pessoal anda por aí, da doutrina do homem, que tem cristão que já deveria ter sido arrebatado há muito tempo, então já deveria ter morrido. Tá fazendo o que na terra? Eu não sei. Tem cristão que não era para estar mais na terra. Fazendo o quê? Que até tem cristãos que, se pudesse, não vestia nenhuma roupa nova. Porque é vaidade, tudo é vaidade. Então, se for falar acerca do lado da ignorância, da doutrina do homem, estamos perdidos. E não vamos viver bem, porque um cristão age de uma maneira, um católico age de outra, um do candomblé age de outra maneira. E por aí vai. Então, vai existir sempre um conflito. Sempre vai ter um conflito. Os católicos, a Igreja Romana, lutava para libertar as pessoas que cultuavam esses deuses, entendeu? Esses seres que não eram aceitos pela Igreja Católica. Então, eles concordavam, até mesmo com alguns procedimentos, só para poder manter a pessoa do lado do bem, que era se converter a Cristo, né? A aceitar o lado de Deus, o lado bom. E então fica aí. Eu espero que você curta. Não leva o joinha não, rapaz. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando vocês assistem um vídeo que deixa o joinha, tá dizendo pro YouTube, olha, esse vídeo é legal. Pode mandar aí, bota para subir aí que é bom. Quando você não dá o joinha, que fica no silêncio, até visualizou, mas não deixou o joinha. O YouTube diz, então esse cara, essa mulher não gostou do vídeo não, vou deixar aí onde tá. Então, para um vídeo rolar, para a plataforma ficar jogando ele, indicando, como é indicar? Quando você está na plataforma, você não vê um vídeo parado lá em cima, escrito assim de um lado cancelar, do outro lado reproduzir. É a plataforma que está te mostrando aquele canal, te mostrando aquele conteúdo. Por quê? Porque ele já está cheio de likes, de joinha, e ele está sendo indicado, entendeu? Então isso ajuda muito a pessoa, ao criador de conteúdo que postou esse vídeo aí para você. Então deixa o joinha. Quem não é inscrito, se inscreve e toca naquele sininho. Leonita, que bendito sininho. Tem um sininho aí do lado, e quando você toca em enviar todas, aí ele fica branquinho, tá? Gente, fica com Deus. Espero que o conteúdo aí tenha ajudado você e que Deus abençoe você, abençoe os católicos, abençoe os cristãos, abençoe o pessoal do candomblé, enfim, não importa a fé. Deus fez você. Você é filho de Deus, tá? Que Deus abençoe.